A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar sobre aqueles cases de sucesso do Brasil, que dão muito certo lá fora. Durante muitos anos, a gente teve a sensação de que o Brasil era um país pequenininho, sem importância, de terceiro mundo. E hoje nós somos relevantes em muita coisa, em especial no agronegócio. O agronegócio inspira nações, inspira povos, inspira alunos de universidades estrangeiras e a gente vai bater um papo a respeito desse assunto hoje. Eu vou conversar com o Vinícius Cambaúva, que é professor da Harvard Agribusiness School e associado da Markstrat Agribusiness. E nós vamos falar sobre o seguinte tema: estudo de caso de empresa brasileira do agro ganha destaque internacional. E a gente vai descobrir já já que empresa é essa. Vinícius, que bom falar com você, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é todo meu, viu? Muito legal poder estar participando aí com vocês do AgriProsa, poder compartilhar um pouquinho do que foi esse nosso trabalho que a gente vai comentar, né? Que vem, na verdade, já de 3 anos e que agora, né? Felizmente, aí tá tendo um reconhecimento muito legal. Prazer estar com vocês, viu? Muito bacana aí poder bater esse papo aí com vocês. Antes da gente entrar no case aí que a gente vai falar e tal, fala um pouquinho da Markstrat Agribusiness e também da Harvard. Legal, legal. A Marquestrat, eu vou começar por ela, porque historicamente ela veio primeiro também, né? A Marquestrat, ela é uma empresa de consultoria estratégica voltada para o agronegócio, né? Ela foi fundada lá no ano de 2005, ela, na verdade, nasceu dentro da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, né? Dentro da Faculdade de Economia e Administração, antes como um grupo de pesquisa. Profissionais, professores, acadêmicos que estavam envolvidos com essa questão da pesquisa no agronegócio, começaram a desenvolver projetos, né, conexões com alguns grupos, né, como, por exemplo, o Grupo Pensa de Agronegócios, lá do professor Décio Zilberstein, da Universidade de São Paulo, é, no campus mesmo da Fé em São Paulo, né, que foi quem trouxe o conceito, o estudo de agronegócio, o termo, os aspectos gerenciais para o Brasil. Então, todas essas conexões, né, essa questão do estudo, foi trazendo o interesse de empresas do setor por eventualmente desenvolver projetos com esses grupos, né? Com esse grupo que estava crescendo aqui na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E aí chegou um momento que teve essa ideia, então, de criar uma empresa fora da universidade para prestar consultorias, e hoje a Marquestrat, ela, nessa área de estratégia, de planejamento, né, de projetos de consultoria para empresas do agro, talvez seja uma das principais, porque ela atua nesse nicho de mercado mesmo, né? Então, nós trabalhamos desde empresas de insumos, empresas agrícolas mesmo, própria área de produção, agroindústrias, enfim. São 13 sócios, cada um deles desenvolvendo células de diferentes tipos de soluções, né? Planejamento estratégico, questão de acesso ao mercado. Nós temos um corpo muito forte, um nível de conhecimento muito forte na questão de distribuição de insumos aqui dentro. Então, ao longo desse tempo todo, né, desses 20, 21 anos partindo já, a Marquestrat tem se desenvolvido bastante, ocupado uma posição bem legal, né? Já são mais de 40 países com projetos desenvolvidos também, enfim. Então, essa é a Marquestrat. E ao longo desse tempo, tem uma historinha que é legal de ser contada também, que como ela nasceu, ela teve origem, né? Muito pela questão acadêmica, professores ali da Universidade de São Paulo, enfim, ela nunca perdeu esse viés de capacitação, de educação, de treinamento. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, uma das áreas que mais crescia dentro da empresa era a área de capacitação de treinamento para empresas, o que a gente chama de, antes era educação corporativa, né? Agora a gente fala in company, que são treinamentos para empresas do setor em relação a vendas, em relação a posicionamento, né? Enfim, vários temas aí. E aí, dentro dessa ótica, né, nesse momento aí de oportunidade, aconteceu né, uma conversa entre alguns dos sócios aqui da Marquestrat e o empresário Shain Zayer, do Grupo SEB, para eventualmente criar alguma coisa voltada para a educação no agro, né? Acho que só contando um pouquinho também do Grupo SEB. O Grupo SEB, que é Sistema Educacional Brasileiro, né, ele é hoje um dos principais, se não o principal grupo de educação privada do Brasil, né? Ele atua em diversas áreas, né, desde a parte de educação
básica, ensino fundamental, ensino médio, é muito forte também na questão de escolas de línguas, né? Como, por exemplo, a Maple Bear, tem colégios em diversos municípios, mas ele veio de alguns anos para cá também fortalecendo muito o elo de ensino superior. Com faculdades como a Unidom Bosco, a Escola Paulista de Direito, né? Faculdades e universidades de bastante renome nas suas áreas de atuação. E nessa discussão surgiu a ideia, por que não criar uma faculdade de negócios voltada para o agronegócio? Né? E aí, esse cenário de oportunidade, de crescimento que a Marquestrat vinha trazendo nos últimos anos com as áreas de treinamento, mais o know-how, o contato com o mercado, esse desejo de ter algo diferente, né? Essa oportunidade com o empresário Shane Zayer, nasceu então a Harvey Agribusiness School, que está no seu segundo ano. Ele é um projeto novo, mas que tem ido muito bem. A Harvey, ela tem hoje cursos de graduação em administração, engenharia de produção e direito. Lembrando que a Harvey é uma escola de negócios, né? A Harvey, quando a gente fala que foi a primeira escola voltada exclusivamente para o agronegócio, é porque ela é uma escola de negócios, né? Para a formação de gestores, lideranças. Ela não é uma escola técnica. Eu sou formado pela Unesp de Jaboticabal, aqui na nossa empresa tem vários profissionais formados pela Exalc, USP, pela Universidade Federal de Viçosa, de Lavras e tantas outras escolas aí renomadas, mas a Harvey não veio para competir na área técnica, né? Ela veio, na verdade, para somar na questão da área de negócios mesmo como sucessores. Então, hoje, eu diria que em torno aí de uns 60%, 70% dos nossos alunos, eles vêm de famílias ou de empresas que estão ligadas ao agronegócio, né, que querem realmente formar sucessores para tocar os negócios adiante. É claro que no Brasil nós temos excelentes escolas de negócios que podem formar esses profissionais. Na cidade de São Paulo nós temos vários exemplos, mas a Harvey veio com essa roupagem de que a nossa abordagem é toda no agronegócio. A gente costuma citar, só para contar um pouquinho tornar um pouco mais claro o processo para as pessoas entenderem, de que, enquanto um aluno que vai fazer um curso de administração numa escola tradicional aprende finanças, né, estudando o balanço do Magazine Luiza, né, da Petrobras, etc. Aqui não, aqui o aluno aprende tudo com base em empresas, organizações que são do agro. Isso traz essa perspectiva diferente, né? Então, acho que é um pouquinho desse cenário. A Harvey tem também a pós-graduação, MBAs, experiências internacionais. Ela tem como um objetivo de médio e longo prazo ser uma escola de referência para atrair alunos do exterior para cá. Nós já temos alguns alunos, principalmente da América do Sul, que vieram estudar aqui na Harvey. Então, são poucos os objetivos aí. Acho que só para a gente começar, deu para ter um overview, né? Da consultoria, pulamos para educação, mas as duas continuam irmãs, né? Andando juntas. Bacana. Aí nesse cenário. Ok, Vinícius, me conta uma coisa. Vocês criaram um case, esse case foi publicado numa revista americana e isso acabou caindo nas mãos de universidades americanas que desenvolveram um estudo para estudantes lá nos Estados Unidos. É mais ou menos isso? Explica para a gente que empresa é essa, que estudo é esse, que revista. Conta tudo aí para a gente. Olha, é legal contar um pouquinho dessa história, né? Acho que a empresa por si só, quando eu contar, as pessoas que acompanham aqui já conhecem e não vai ser novidade para ninguém o porquê que, inclusive, ela recebeu esse destaque todo. Mas aqui dentro da Marquestrat, né, quando nós realizamos os projetos de consultoria, muitas vezes nós também aproveitamos essa oportunidade de interação para gerar alguns materiais, alguns conhecimentos que depois são compartilhados, né? Nós temos diversos livros que foram publicados, né, setoriais, alguns deles estão aqui atrás, inclusive, que nós aproveitamos tudo aquilo que não era estratégico ou confidencial da empresa para poder fortalecer um pouco o conhecimento do setor, né? E um dos eventos que nós participamos há alguns anos, que é muito legal, é o IPO, Young President Organization, né? É um evento muito legal voltado para CEOs, né, de diversas empresas, principalmente aqueles que assumiram a posição, né, num momento um pouco mais recente. Ele é organizado aqui no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, onde, inclusive, alguns dos sócios aqui da nossa empresa são, inclusive, professores até hoje, né, estão lá conectados. E aí, há alguns anos, eu e o professor Marcos Fava Neves, que é um dos sócios, né, acho que alguns que estão nos acompanhando provavelmente devem conhecê-lo, né, o doutor Agro aí, o professor Marcos Fava Neves, que tem uma carreira aí muito longa já no setor, né, e que é um dos nossos sócios aqui. Nós pudemos participar no ano de 2023
né, da escrita, da confecção do estudo de caso da AMAGE, para levar para esse evento, para o IPO da FGV e poder discutir, então, com os executivos, né, que estavam ali, junto com os executivos da própria AMAGE, né, nós tivemos lá na ocasião do evento o Blairo presente com a gente para poder discutir o caso. Mas o que é esse caso, né? O que é esse estudo de caso e como é que ele funciona, né? Nós aqui estamos nos especializando e trabalhando muito com essa questão de estudo de caso, porque nós entendemos que ele é um equilíbrio entre a área acadêmica e o mercado. É claro que os dois elos são extremamente importantes, mas muitas vezes a pesquisa científica, acadêmica, ela está, às vezes, um pouco distante do mercado, né? Na área de gestão, administração e negócios, o estudo de caso ele permite que você desenvolva a pesquisa com contato direto com a organização, contando algumas práticas gerenciais, tomada de decisão, trazendo à tona um desafio que precisa ser superado por essa empresa. E aí, no estudo de caso da AMAGE, especificamente, nós trabalhamos muito a questão das ações que a empresa tem feito em relação à questão de fornecimento, né, de grãos, exportação, enfim, de forma rastreável, olhando para a questão da sustentabilidade, do desmatamento, etc. E aí, enfim, depois desse evento, nós partimos para uma segunda etapa, que foi trabalhar nesse material para levar ele para um periódico, uma revista científica internacional. Nós levamos para a revista do IFAMA, né, Organização Global de Agronegócios, tivemos aprovação, ele foi publicado. Eu estou tentando resumir toda a história, depois a gente volta aí no detalhe do que a gente precisar explorar um pouco melhor, né? Porque é um trabalho aí, como eu disse, de 3 ou 4 anos. Mas é muito legal que depois que ele foi publicado, esse estudo de caso, nós fomos surpresos, né, algum tempo atrás, porque nós recebemos a informação de que ele tinha sido adotado como caso de discussão de um dos principais eventos da área de agricultura dos Estados Unidos, envolvendo diversas universidades americanas, né, de renome, algumas delas que estão, inclusive, né, entre as melhores do mundo, né, no tema de agronegócios, agricultura, né, tanto a parte técnica quanto, né, de agronegócios, para essa competição de casos, né? Acho que só para contar da American Agricultural Economics Association, que inclui 14, né, universidades dos Estados Unidos, como a Universidade da Flórida, a Universidade, a Purdue University, que está aí no top 3 das melhores do mundo, a Auburn University, a Kansas State University, University of Kentucky e muitas outras. Então, a gente ficou muito feliz porque, de fato, demonstra, e isso é um ponto que a gente pode explorar, o quanto nós aqui também produzimos conhecimento e conteúdo científico de qualidade para ser usado lá fora. E não que nós devemos somente buscar lá fora, né? No agronegócio, a gente está demonstrando com esse exemplo de que a gente também tem produzido muito conteúdo e muito conhecimento que pode ser usado como referência pelo nosso principal concorrente, que é o que a gente viu acontecer aqui. Ah, com certeza, cara, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida, né? O Brasil é muito bom em termos de agronegócio, em termos de agricultura, de pecuária, e com certeza muitos cases ainda virão. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou conversando sobre um caso de sucesso brasileiro lá nos Estados Unidos. O Vinícius Cambaúva é professor da Harvard Agribusiness School, que fica lá em Ribeirão Preto. E ele está nos contando a respeito de um estudo que eles fizeram, e esse estudo foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos começou a ser compartilhado nas universidades e virou um caso de estudo para vários estudantes americanos que têm a oportunidade, inclusive, de trazer sugestões, né, nesse artigo de melhoria. E esse estudo envolve a AMAGE, que é uma grande empresa brasileira
que cresceu hoje, está em vários países. Uma história, gente, sensacional mesmo. E eu acho que o bacana de tudo isso, Vinícius, é que a vida inteira a gente bebeu, né, das fontes externas, né, seja em termos de estudos, de pesquisa, de música, de cultura, de literatura, tudo, né? E agora nós é que estamos fornecendo para eles. Mas não basta isso. Tem uma frase que chamou a atenção, que é bem escrito e muito completo. O que na sua avaliação levou a esse periódico internacional aí e tal, a considerar o estudo, o periódico, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, eu acho que é o International Food and Agribusiness Management Review, que falou que o case de você, que o caso de vocês foi bem escrito, estava muito completo. O que levou isso, cara? Olha, primeiro contar um pouquinho desse periódico para o nosso público entender um pouco da importância dele, porque a gente de fato se sente orgulhoso disso, né? O International Food and Agribusiness Management Review, né, que ele vem dessa mesma sigla, mas no final o Association, ela é a Organização Global de Agronegócios que foi fundada pelo professor Ray Goldberg, o mesmo professor que cunhou o termo agribusiness lá em 1957 na Universidade de Harvard, que é o conceito que todo mundo usa até hoje, o agribusiness, agronegócio que as pessoas falam e que tem lá o seu entendimento das cadeias, toda aquela visão, foi criado por ele, e essa mesma organização foi criada por ele, tem membros aí em diversos países do mundo. Hoje eu tenho o prazer de, inclusive, integrar o Conselho Jovem, representando o Brasil nessa organização, mas ele foi aceito pelo periódico dessa organização e publicado. E aí, respondendo a pergunta agora, o que eu acredito que tenha sido alguns diferenciais é que, nesse caso, nós trouxemos, além da caracterização da empresa para contar, né, um pouco do modelo de negócios, né, o que a Amage tem feito, que a Amage é uma empresa muito dinâmica em termos de estratégia, ela é um baita aprendizado para outras empresas, porque, veja só, nós temos ela atuando, né, como uma produtora agrícola nas suas fazendas, mas também como uma trading no elo seguinte, mas também como uma agroindústria no elo seguinte, mas também como uma produtora de insumos lá atrás, antes da produção, porque ela recebe, né, fertilizantes, faz a mistura, etc. Então, em termos de verticalização, ela está em diversos elos, se a gente for olhar para a questão de estratégia, é muito interessante, porque em um ano que você tem um impacto muito grande na questão climática e os preços dos produtos agrícolas sobem, ela também atua na comercialização dos preços desse produto, ela consegue equilibrar suas contas. Olha só como que é interessante essa questão, né? Ela pode estar perdendo eventualmente com o impacto climático, mas ela ganha na comercialização de um produto que está mais caro, então, e por aí vai. Mas é óbvio que além de toda a estratégia, a história da empresa e tudo mais, o ponto-chave desse caso, eu acredito, que é a questão de como que ela tem conseguido lidar como uma das principais tradings globais, ou seja, comercializadora de grãos, principalmente de soja, como é que ela tem conseguido lidar com a pressão global da rastreabilidade, da questão do meio ambiente, do desmatamento. E aí nós descrevemos muito bem, no caso, as práticas que têm sido feitas pela empresa nesse sentido, né, desde os compromissos de assumir a comercialização, né, a não comercialização, melhor dizendo, de produtos que venham de área desmatada, programas de monitoramento por satélite para entender a mudança no uso e ocupação do solo, a questão do uso do blockchain para mapear e não ter desvios, né, do que foi a cadeia produtiva como um todo. Enfim, acho que um pouco de todas essas práticas chama, obviamente, a atenção do mundo e demonstra o que tem sido feito pela empresa. Mas se eu puder somar um terceiro item, falei aqui então da boa caracterização do modelo de negócios, falei das ações que a empresa tem feito nesse elo, na questão da rastreabilidade, mas se eu puder somar um terceiro item, ao final do caso, nós ainda apresentamos algumas possibilidades de ações que podem ser feitas pela empresa, pensando em futuro, e eu acho que nós trouxemos de uma forma muito, muito próxima da realidade a caracterização dessas possibilidades, no sentido até de trazer alguns dados de possível investimento, né, que precisa ser feito naquele projeto, naquela nova ação, né, de quais seriam as dificuldades de implementação. Isso atrai olhos até de investidores, né, de empresas, de que, pô, eventualmente eu posso contribuir com esse cenário, né? Então, esse detalhamento, né, dessas possibilidades futuras, como se fosse um estudo mesmo de viabilidade, o projeto desenvolvido, eu acredito que talvez tenha sido
um terceiro ponto aí a ser colocado. Parece-me, se eu não estou enganado, que baseado no estudo em que vocês trazem dicas e pontos que podem ser melhorados, os alunos das universidades também têm a mesma liberdade de também colocarem aquilo que eles acham que pode ser melhorado. Tem isso também? Exatamente. Esse modelo de estudo de caso, ele é muito interessante, é por isso que a gente tem adotado muito ele para trabalhar. A gente se baseia muito no modelo que vem de Harvard mesmo, né, da Universidade de Harvard, porque ele é muito dinâmico. Para as pessoas que se interessarem, quiserem pesquisar e o artigo, depois a gente vai comentar aí como que você consegue acessar, inclusive gratuitamente para ver o artigo, vocês vão ver que ele é escrito com um personagem. Então, é como se um executivo da empresa estivesse contando a história com frases e citações, inclusive. Não é aquela coisa, né, perdão a forma de falar, mas como alguém da nova geração, que às vezes fica um pouco incomodado com aquela forma toda engessada de um artigo científico, de ler tudo aquilo, em dificuldade de entender. A linguagem ela é muito simples, ela é tranquila, ela conta uma história, ela prende as pessoas, né? Em um mundo que a gente está cada vez mais, né, com 1 milhão de informação o tempo todo, competindo pela atenção das pessoas, eu acho que essa dinâmica ela traz uma diferença muito grande. E ao final, o que nós fazemos, né? Nós oferecemos todo o insumo que os alunos precisam para eles tomarem a decisão. Quando eu disse que ao final do caso nós trouxemos algumas possibilidades de projetos, ações futuras, nós não recomendamos nenhuma delas. O que nós fazemos é provocar eles para que eles pudessem discutir essas ações, essas possibilidades, e aí, a partir disso, tomarem as decisões. E por isso, inclusive, que ele foi escolhido para estar nessa competição, né, entre os estudos de caso, né, nessa competição norte-americana, porque nós trouxemos lá o que a gente chama de teaching notes, né, umas recomendações ali de possibilidades para eles discutirem, que podem haver outros caminhos, podem haver outras possibilidades que nós não mapeamos, né, eles podem entender que, eventualmente, uma prática da empresa pode mudar. Então, é até positivo para a própria empresa, porque nós estamos recebendo feedbacks, ideias que estão sendo incorporadas pela própria Amage, né? Então, isso é muito legal. A dificuldade é emplacar o primeiro. Vocês emplacaram, levaram até um susto, né, quando viram que o negócio caminhou mais rápido do que vocês imaginavam até. Você acha que pode, a partir de agora, acontecer outros cases de sucesso também que chamem a atenção, não só nos Estados Unidos, mas a Europa, que acaba exigindo tanto da gente, né? Está o tempo todo querendo, colocando novas exigências. A própria Ásia, que tem comprado muito de nós, Oriente Médio tem comprado muito e que também tem trazido as suas exigências, né? Como enquanto cliente. Você acha que outros cases podem surgir? Eu não tenho dúvida, e na verdade nós já estamos nesse processo, né? Então nós submetemos alguns outros cases que foram trabalhados de empresas brasileiras também, como a Nutribras. Nós estamos no trabalho agora da SLC Agrícola, que inclusive se aproxima bastante aí da Amage, e todas elas com uma roupagem. Veja, não é necessariamente um trabalho. Eu costumo falar isso, acho que é importante. Não é um trabalho de só promover a imagem da empresa. Pelo contrário, tem críticas, tem pontos de melhoria, né? Tem todo esse trabalho sendo feito ali. E alguns desses, inclusive, já foram até aceitos para publicação na mesma revista. E acredito que num futuro próximo aí a gente tem eles disponíveis para poder discutir, que eles participem também. O caso, por exemplo, da Nutribras, ele traz muito a questão da economia circular. É uma empresa que trabalha muito bem a questão do uso dos dejetos de suínos para a produção do biogás, né, ou mesmo para biofertilização das lavouras. O que antes era um problema ambiental, um dejeto, vira um novo produto que traz uma energia extremamente sustentável, integra com outros tipos de cultivo. Então, mas é algo que, até curioso de dizer, que é algo que não... para quem está conectado com o agronegócio, são exemplos muito bacanas, mas que parece que não nos surpreende mais, porque nós temos visto isso acontecer aqui dentro. Mas o porquê que surpreende quem está lá fora? Porque eles não têm feito no mesmo ritmo que nós, é uma percepção que eu tenho. E por mais que eu seja bastante patriota, né, de vestir a camisa, eu tive a oportunidade, eu morei durante 1 ano nos Estados Unidos, eu morei em fazenda lá, eu já estive algumas vezes na Europa, debatendo inclusive com profissionais aí das cadeias da pecuária, e esses exemplos são muitas vezes uma novidade para eles, né? Eles não entendem, não veem como que a gente tem feito isso. É claro que eles também têm práticas lá sustentáveis, mas
Aí a gente volta lá no começo da nossa conversa, né? O quanto a comunicação e mostrar isso tudo para o mundo é importante. Eu acho que minha mãe era uma pessoa muito simples e ela tinha uma frase fantástica, cara, que ela dizia o seguinte: nem todo mal é mal. Às vezes a gente leva muito, putz, esses caras estão exigindo da gente um monte de coisa, querendo um monte né, que a gente faça um monte de coisa, um monte de investimento, exige aquilo que eles não fazem. Bacana, isso é chato, você ter os caras te cobrando o tempo inteiro. Porém, te obriga a sair da zona de conforto e fazer além daquilo que é necessário. E você pega um case como esse da Amage e mostra o seguinte: muito antes das exigências, eles já começaram a implementar uma série de coisas que hoje tem gente falando, tem que ser ESG. Os caras já são ESG há trocentos anos, né? Enfim, por quê? Porque a gente sempre foi cobrado, né? Então, Exato. fez com que, sem querer, talvez, a gente se tornasse os super bons que nós somos hoje do agro. Exato. Eu costumo falar, eu sou um grande defensor, eu falo isso para os meus alunos lá, né? Eu estou formando a próxima geração e eu falo muito isso para eles. Eu falo assim, não é sobre negar os problemas que estão aí. Quando a gente fala do assunto do desmatamento, que é um tópico que a gente trouxe aqui no estudo de caso, né? Eu achei que a forma como a gente articulou ficou muito bacana. Não é negar que ele acontece, né? A gente sabe que ele é um problema que acontece, mas o aspecto não está necessariamente nisso. O aspecto, o problema maior está no desmatamento ilegal, está em demonstrar que nós não precisamos aumentar, né, a área desmatada para aumentar a produção. Olha aí a conversão de pastagem, né, em pastagem degradada em área de agricultura. A gente leva por outro caminho, né? Eu costumo dizer que o agro tem que ser o principal se posicionar contra esse tipo de assunto, porque com isso você consegue, né, mostrar que você está do lado certo, né, e inclusive fazendo as coisas certas. Eu acho que, inclusive, cara, assim, só para a gente finalizar aqui, lembrando que houve uma época em que isso era normal e o produtor era até cobrado, ele tinha que desmatar, senão ele perdia a área dele porque ela se tornava área devoluta, improdutiva, e ele tinha que desmatar para fazer a coisa acontecer. E ele fazia aquilo que a lei exigia naquele momento. Então, eu nem entendo, às vezes... Assim como todos os outros países fizeram, né, lá atrás. Todo mundo fez, pô. E aí fica, tem uma dívida histórica, não sei o quê. Não, peraí, vamos olhar daqui para frente, olhar no retrovisor para não fazer de novo, mas daqui para frente para fazer certo. Cara, nosso tempo acabou. Quando a prosa é boa demais, o tempo passa voando, e a gente nem vê. Obrigado, viu? Foi show demais, gostei. Eu que agradeço, Vino. Foi um prazer, viu, estar aqui com vocês e poder contribuir. E é bom quando ela acaba com gostinho de quero mais, que eventualmente em um futuro breve a gente volta aí para falar de um outro assunto também. Bacana, show. Abraço, viu? Obrigado, viu? Um abração. Gente, que prosa boa, que coisa legal. Conversei com o Vinícius Cambaúva, professor da Harvard Agribusiness School. Eu já entrevistei, inclusive, o pessoal lá em Ribeirão, já entrevistei o Marcos Fava Neves aqui umas 3 vezes, e a capacidade deles de trabalhar essa questão da comunicação e dessa coisa corporativa é muito, muito grande. E nós falamos sobre um estudo de caso da Amage, que é essa empresa brasileira que ganhou destaque internacional. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.